Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui quem fala é a professora Samara e hoje estou aqui para tratar sobre os documentos médico-legais com vocês, um dos nossos conteúdos de medicina legal. E antes de falarmos a respeito de quais são esses documentos, eu quero explicar para vocês primeiramente o que são documentos médicos legais. Pessoal, veja só, esses documentos são informações escritas, por um médico, a não ser que seja um depoimento desse médico, Mas quando se trata de alguns documentos, eles são informações escritas, por um médico, em que a matéria médica de interesse jurídico é relatada, Então, eles são obrigatoriamente emitidos por profissionais habilitados na forma da legislação vigente, E esses documentos emitidos pelos médicos são documentos que nos auxiliam demais. É uma forma que a medicina tem de colaborar com o âmbito jurídico, apresentando esclarecimentos sobre determinadas situações, sobre determinados acontecimentos, através desses documentos. Às vezes esses documentos, às vezes não, muitas vezes, esses documentos ajudam demais a justiça a chegar a algumas conclusões, das quais apenas a medicina pode nos informar, porque eles estão capacitados para isso. Então, os documentos médicos legais, eles são muito importantes para nós, muito importante mesmo, porque eles nos auxiliam, tá certo? Nós consideramos documentos médicos judiciários como os instrumentos escritos, como está aí na tela para vocês, ou simples exposições verbais mediante os quais os médicos fornecem esclarecimento à justiça. Então, se um determinado juiz precisa de um esclarecimento médico sobre determinada situação que a pessoa tem, ele pode pedir uma documentação, um laudo ou algo que justifique aquela situação que o juiz está precisando de esclarecimento, ou mesmo o médico pode ir até a justiça e fornecer esses esclarecimentos de maneira verbal, tá? Então, das duas formas, existe uma relevância muito grande e as duas formas são utilizadas, tá bom? Mas dentre esses documentos que nós temos, quais são eles? Quais nós vamos estudar? Pessoal, nós vamos estudar os principais documentos médicos legais que vocês precisam saber o que contém nesses documentos. A parte mais importante é saber o que contém nesse documento, para que ele é feito, O primeiro deles que nós vamos trabalhar hoje aqui são as notificações. Para que servem as notificações? Como funcionam, tá? Pessoal, veja só, as notificações, elas são comunicações feitas pelos médicos às autoridades jurídicas, tá? Ou seja, são comunicações de um fato profissional que aconteceu, ou seja, uma necessidade social ou sanitária, como, por exemplo, um acidente de trabalho, doenças infectocontagiosas, uso habitual de substâncias entorpecentes ou crime de ação pública que tiverem conhecimento, e não expõe o cliente ao procedimento criminal. Então, eles devem notificar, fazer essa notificação a respeito dessas informações extremamente necessárias. Isso é apenas uma notificação, tá? E esse conceito, inclusive, foi escrito por França, um autor extremamente bom e importante aí da medicina legal, e é isso mesmo, As notificações são comunicações compulsórias. O médico vê a necessidade de que aquele fato ele tem que ser comunicado, Aconteceu uma doença infectocontagiosa, tem que comunicar isso às autoridades, tá? Tem que fazer isso por meio de notificações, tá? Para que aconteça um registro a respeito desses fatos. Então, notificação é algo mais simples, tá? Não é um documento tão rebuscado de detalhes, tá? Na nossa legislação, nós temos no Código Penal o artigo 269, que fala a respeito da conduta do médico que deixa de denunciar à autoridade pública doença de notificação compulsória. Temos até pena para isso, pessoal, que é detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Inclusive, admite-se a participação criminosa se o médico se omitir, tá? A pedido do doente maior e capaz ou de seu responsável. Então, o médico ele não pode se omitir. Ele, além de ter a obrigação de notificar, ele também não pode se omitir, tá? Nós temos previsões legais para isso, tá? Eu coloquei uma observação para vocês aí sobre a Lei 6.259, que ela fala a respeito dos objetos de notificação compulsória. Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês, tá?
E uma delas é em todo o território nacional, né, âmbito nacional, falar sobre cólera, né, coqueluche, difteria, doença meningocócica e outras, meningocócica, né, e outras meningites, febre amarela, etc., né, doenças que realmente são de suma importância, né? Então é necessário que exista essa notificação, tá bom? E em regiões específicas nós temos a exossomose, né, a malária, mas nós sabemos, portanto, que existe uma lei que regulamenta isso, nós temos artigo em nosso código que fala também a respeito disso, então vocês percebem que existe aí uma junção da medicina com o direito. A medicina e o direito, elas andam sim de mãos dadas, uma ajuda a outra. O direito regulamenta a medicina para eles saberem exatamente o que eles têm que fazer, e a medicina nos auxilia passando as informações que nós precisamos, tá? Então, e é claro que muitas mais outras funções que existem aí nessa parceria muito bacana entre a medicina e o direito, tá? Que nós devemos respeitar demais essa parceria, tá bom? Aí são mais exemplos que eu coloquei para vocês aí a respeito dessa lei. Depois vocês podem fazer uma leitura com calma dessa lei para saber quais são todas as definições. E agora nós vamos falar sobre os atestados, tá? O que é um atestado? Atestado é a afirmação simples e por escrito de um fato médico e suas consequências, né? Conforme Souza Lima. Mas nós temos vários tipos de atestado. Nós temos o atestado de óbito, né? Que é disciplinado, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Nós temos os médicos que assinam declaração ou atestado de óbito, e nós temos também aquele famoso atestado conhecido como o atestado médico de afastamento. Então, nós precisamos, é claro, saber distinguir que cada atestado desse tem uma definição diferente e tem um objetivo também bastante diferente, né? Esse atestado que nós estamos falando agora, por exemplo, é para atestar que uma pessoa veio a óbito, né? Que uma pessoa faleceu. Mas é importante que vocês saibam também o que contém nesse atestado, né? Então existem coisas que nesse atestado, requisitos que nesse atestado deve conter, que são realmente extremamente importantes, né? Então, se vocês forem fazer a leitura desse atestado, vocês precisam encontrar o nome e sobrenome do médico, seus títulos e qualidades, qualificação do paciente, é claro que tendo cuidado de especificar quem solicita o documento, o estado mórbido e demais fatos verificados, as consequências do que foi apurado, tá? É preciso ter alguns detalhes nesse atestado, né? É preciso ter esse rigor de informações, tá? Passando para vocês agora alguns pontos também importantes a respeito do atestado, nós temos aí o atestado de óbito como o mais importante dos documentos assinados pelo médico, né? Afinal de contas, é com ele que o médico vai registrar o óbito, né? O encerramento da vida de uma pessoa. Então, ele tem que estar muito bem elaborado. É de uma grande responsabilidade montar um atestado de óbito, né? Você está atestando que uma pessoa faleceu. Não pode haver erros nesse sentido, tá? E é a partir daí que vão surgir os efeitos jurídicos da morte. Tranquilo? A parte médica aí, em relação a esses detalhes do óbito da pessoa, nós já estudamos em tanatologia, né? De como encontra-se o corpo. Lembra, pessoal, que estudamos em tanatologia, como fica o corpo depois de tantas horas de falecido, ou do que aquela pessoa morreu. Esses detalhes aí que eu coloquei para vocês, essa observação, é para vocês lembrarem que nós já estudamos isso em tanatologia, tá bom? E não se esqueçam que existe uma diferença entre declaração de óbito para certidão de óbito, tá? Uma declaração de óbito, pessoal, que é a mesma coisa de um atestado de óbito, ele é feito pelo médico, tá? O nome técnico é declaração de óbito, mas existem aqueles que chamam de atestado de óbito. Tranquilo, tá? Esse é feito pelo médico. Agora, uma certidão de óbito, essa não, essa é feita pelo cartório, tá? Existe essa diferença, como essa certidão de óbito que eu botei aqui de exemplo para vocês. Essa aí é feita no cartório, né? No registro civil das pessoas naturais, tá bom? Diferente da declaração de óbito, atestado de óbito, que é feito pelo médico, tá bom? Outro documento bacana também para a gente estudar são os relatórios, pessoal.
Os relatórios são documentos muito completos, tá? Pois nele vai conter descrições super minuciosas de um fato médico e de suas consequências, tá? Ainda que seja necessário ser requisitado por autoridade competente, tá? Então neles vão conter bastantes informações bem minuciosas e de suma importância para a justiça, tá? Então fique atento a isso. Esse relatório, pessoal, ele recebe o nome de auto, né? Quando ele é ditado pelo perito ao escrivão, e durante ou logo após, ele pode ser denominado de laudo, né? Quando ele é redigido pelo próprio perito posteriormente ao exame. Então, até hoje existe essa confusão entre auto e laudo, mas a partir de hoje vocês não vão confundir mais. Existe essa diferença entre auto e laudo? Existe sim essa diferença entre auto e laudo, tá? Não se esqueça, o auto é o relatório, né? Quando ele é ditado pelo perito ao escrivão. Depois disso é que ele vai virar um laudo, quando ele é redigido propriamente pelo período, é claro que posteriormente ao exame, tá? Bom, pessoal, o relatório médico, ele consta de várias etapas, ele consta de várias partes. Ele é dividido em 7 partes extremamente importantes. Nós temos o preâmbulo, nós temos os quesitos, o comemorativo ou histórico, a descrição, a discussão, as conclusões e respostas aos quesitos. Como é que eles preenchem tudo isso? Vou falar com vocês, fiquem tranquilos. Vou falar a respeito de cada uma dessas partes que compõem um relatório médico legal, tá? Vamos começar então pelo preâmbulo? Pessoal, o que tem que conter num preâmbulo desse relatório médico? Nesse preâmbulo, tem que conter as identificações, títulos e residências que vão qualificar, né, aquele que está fazendo esse relatório, tá? Bem como vai conter lá as identificações, títulos e residências, né, que qualificam a autoridade que requereu e determinou aquela perícia, né? Também vão ter que ter a qualificação do examinado, o local, a hora e data em que a perícia é realizada e sua finalidade. Então, esses ficam os dados principais, né? Aí vai ficar os dados dos peritos, né? As suas identificações, títulos e residências, tá? Vai ficar identificado aí também a classificação da autoridade que requereu, né, esse relatório, né, e determinou a perícia. Vai ter que ser registrado o local, a hora e data da qual essa perícia é realizada e por que essa perícia está sendo realizada. Tudo isso consta aí para vocês no preâmbulo, tá bom? Bom, nós temos posteriormente ao preâmbulo, nós temos os quesitos, né, que são as ações penais já existentes e formulados quesitos oficiais, consoante o que foram pela comissão composta, tá certo? Então, nesses quesitos, são situações que são esclarecidas a respeito de questionamentos que são feitos, né? Questionamentos são feitos e esses questionamentos eles vão constar aí para vocês, tá? Nos quesitos. Então, fiquem bastante atentos a essa situação aí, porque vocês precisam saber, tá? Do que se trata cada uma dessas partes que vão compor aí, tá? Essa parte aí da documentação. Tranquilo, pessoal? Então, vamos seguir aí, tá? Para a gente conseguir concluir as partes que compõem, tá? O relatório. Então, não se esqueçam, os quesitos são as perguntas formuladas pela autoridade judiciária ou policial, tá? E essas perguntas, elas vão ser respondidas, tá? Essas perguntas, uma vez respondidas, elas vão ajudar a esclarecer um fato ou um caso criminal que aconteceu, tá bom? Bom, posteriormente nós temos aí o comemorativo, que é o histórico de todas as informações colhidas do interessado ou de terceiros, é claro que vinculadas ao caso, né? E sob responsabilidade dos declarantes, né? A respeito dos detalhes e circunstâncias capazes de esclarecer a perícia. Então percebam que cada uma dessas partes tem a sua importância. Então o relatório, para ele estar completo, ele tem que conter tudo isso, pessoal, senão vão ficar faltando informações, tá? Uma vez que aconteceu aí essa parte do relatório,
nós vamos passar também para a descrição, né? Essa descrição que nós temos é a descrição minuciosa, tá? E clara dos fatos apurados diretamente pelo perito, né? É uma parte extremamente essencial, pessoal, do relatório. Muito essencial mesmo, porque lá vai conter detalhes extremamente importantes, tá? Então essa descrição, ela tem que ser extremamente detalhada, bastante detalhada, porque é dela que vão ser apurados os fatos diretamente pelos peritos, tá bom? Uma vez vencida essa parte da descrição, nós temos as discussões, né, que é feito aí nesse tópico da discussão, que nada mais é do que uma análise cuidadosa dos fatos fornecidas pelo exame, né, e registrada na descrição. Então, todas essas partes do relatório que eu estou dizendo a vocês têm a sua importância, porque cada uma dessas partes vai esclarecer alguma coisa. Depois junta-se tudo e forma-se, tá, o relatório. Então é nessa fase aqui que os peritos eles externarão suas opiniões, né, afastando todas as hipóteses possíveis capazes de gerar confusão e objetivando um diagnóstico lógico, fluido de justificativas racionais. Então é nessa discussão aí que eles vão expor a opinião do que realmente pode ter acontecido, tá? Nós temos também as conclusões, é nessa parte que os peritos vão sintetizar com clareza o diagnóstico, né? Eles vão resumir, uma vez que eles já passaram por todas as etapas do relatório, ou seja, eles já chegaram a várias conclusões, eles vão colocar as conclusões nessa parte aí, final do relatório, tá bom? Ou seja, eles vão chegar à conclusão de coisas que já foram discutidas e deduzidas pela descrição e pela discussão, é claro, tá? Uma vez que já fizeram essa conclusão, pessoal, eles vão passar para as respostas aos quesitos, tá? Essas respostas aos quesitos são formuladas, né? E devem ser precisas e concisas, tá? Para que elas consigam atender e responder esses quesitos com muita objetividade, tá? Então é necessário, os peritos eles têm que responder a todos esses quesitos que constam, tá? Mesmo que pareça algo redundante, mas eles têm que responder esses quesitos para esclarecer ainda mais aquela situação, tá? Então percebam, pessoal, que cada uma dessas partes do relatório é de suma importância, tá bom? Bom, uma vez que vencemos o relatório, vou falar com vocês a respeito da consulta médico-legal, né? Que é a solicitação da qual o interessado ouve a opinião de um ou mais especialistas a respeito do valor científico de determinado relatório médico-legal, quando o mesmo deixa dúvidas a respeito do seu conteúdo. Nós já sabemos como construir um relatório, nós sabemos da responsabilidade que é construir um relatório e de quantas partes ele é composto, né? E que todas essas partes são importantes. Mas se existe, pessoal, alguma dúvida a respeito desse conteúdo que consta no relatório médico-legal, é solicitado ao interessado, né, ouvir a opinião de um especialista a respeito, pois não deve-se deixar de sanar nenhuma dúvida, tá? Afinal, são vidas ali que estão em jogo e é uma situação, um fato que aconteceu e que precisa ser reconstruído para chegarmos a um limiar de verdade. Então, se existe essa dúvida, é necessário saná-la, tá? Nós temos também como documento médico legal o parecer médico, né, que é uma resposta escrita de autoridade médica ou de comissão de profissionais ou de sociedade científica, né, para esclarecer questões de interesse jurídico, tá certo? Então esse parecer médico ele também é extremamente importante e ele é composto de preâmbulo, exposição, discussão e conclusão. Ele não tem tantos quesitos quanto no relatório, né, que é composto de 7 partes. Né? Esse daí nós só temos 4 partes, que é o preâmbulo, exposição, discussão e conclusão. Mas todos, pessoal, todos têm a sua extrema importância, tá bom? Bom, nós temos também aqui o depoimento oral, né, que são os esclarecimentos dados pelos peritos acerca de um relatório apresentado perante o júri ou em audiência de instrução e julgamento, né? Então, apresentaram-se um relatório, mas ainda existem dúvidas, é necessário prestar um esclarecimento para a justiça.
Então chama para fazer um depoimento oral, né? Chama o perito aqui, vamos conversar com ele, peça ele para comparecer na audiência, na instrução de julgamento ou no júri, porque nós precisamos de um esclarecimento. Né? E já que esse relatório não foi suficiente para esclarecer os fatos para a gente, nós precisamos de um depoimento oral. Tá? Então, é necessário, muitas vezes, que esse depoimento oral ele aconteça. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, uma vez que trabalhamos todas essas questões aí, tá? Sobre os documentos médico-legais, eu quero que vocês tenham consciência, né, de que esses documentos são extremamente importantes para a gente, tá? Que estamos aí estudando a medicina legal, tá? Então, nós está aí na tela novamente para vocês todos o que nós estudamos. E qualquer dúvida, pessoal, não se esqueçam, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Beijo, pessoal, e até a próxima.